Vamos reler esse texto que amamos, vamos permitir que isso seja reavivado na nossa memória, no nosso espírito, vamos ler cuidadosamente, vamos ler com a atenção que essa linda história bíblica merece. Diz a Bíblia, Evangelho escrito por João, capítulo 2. E ao terceiro dia, fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus. E foi também convidado Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. Disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos seus serventes, sua mãe disse aos serventes: fazei tudo quanto ele vos disser. E estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 almudes. Disse-lhe Jesus: enchei de água essas talhas, e encheram-nas até em cima. E disse-lhes: tirai agora, levai ao mestre-sala. E levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feita em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala o esposo. E disse-lhe: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior. Mas tu guardaste até agora o bom vinho. E Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Quantos podem dizer amém? Quantos podem dizer graças a Deus? Eu estava meditando nesse texto, estava desejando seguir essa linha, estava desejando estar nessa mesma atmosfera, nesse mesmo espírito que vocês. Então, é claro que esse milagre, ele tem uma importância muito grande, uma notoriedade, notabilidade muito grande dos tantos milagres que Jesus operou, por algumas razões. Primeiro, porque ele é um milagre acontecido dentro de um ambiente muito familiar, é um casamento, né? Então, a gente naturalmente se sensibiliza mais com a dor de quem está envolvido no milagre e celebra também um pouco mais com a resposta, o resultado da história, porque é um ambiente que nos é familiar. A gente já foi em vários casamentos, a grande maioria dos que estão aqui já se casaram. E além do casamento em si, essa é uma questão de família. E falou de questão de família, óbvio que é uma situação que vai chamar a nossa atenção. Mas também existe uma outra razão que traz uma luz maior sobre esse milagre, em relação a tantos outros. É porque este é um milagre das primícias do ministério terreno de Jesus. É um milagre das... Horrível, vai de novo, o milagre das... Por quê? Porque João escreveu aqui, que foi assim que Jesus principiou os seus sinais e os seus milagres. Então, este foi o primeiro milagre que Jesus operou, são as primícias do seu ministério, os primeiros frutos notórios, visíveis, sabidos pelas pessoas, conhecido pelos outros. Então, é claro que isso traz uma notabilidade também muito grande. Agora, eu gostaria de que você observasse comigo, eu quero ler para você o verso 51 do capítulo anterior, o capítulo 1. Eu leio para você, não precisa. Antes, deixa eu te contar o que estava acontecendo. Jesus estava encontrando seus primeiros discípulos. E acontecia uma coisa que um foi meio que conectando o outro. Sabe quando você acha uma coisa muito boa, que você gosta, e você quer participar daquilo com mais gente? Então um chamou o outro chamou um, até que nessa coisa de um chamar o outro chamar um,
foi participado sobre Jesus um homem cujo nome era Natanael. Qual é o nome dele? Muito fraco. Qual é o nome dele? E quando o ministério de Jesus, quem Jesus era, a notícia sobre Jesus chegou até Natanael, ele ficou um pouco achando aquilo muito estranho, porque de onde Jesus vinha, não era um lugar que costumava tradicionalmente dar profetas, dar pessoas notáveis para Israel. Era um lugar pobre. E ele achou aquilo estranho, disse, vem alguma coisa boa de Nazaré? Aí o pessoal disse, vem cá e vê. E foram levar ele até Jesus. Aí Jesus olha para ele de longe e fala assim, olha, ali vem um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Ou seja, ele era como um cara que guardava a lei, guardava os preceitos e era muito, muito rigoroso nos preceitos da lei. Então, um varão israelita em quem não há dolo. É assim que Jesus aponta a ele. Quando ele chega diante de Jesus, Jesus diz assim, antes de que Filipe falasse com você, eu te vi quando você estava debaixo da figueira. Aí ele ficou, meu Deus, e isso, e aquilo. Aí Jesus falou, você ficou maravilhado porque eu disse que te vi debaixo da figueira? Coisas maiores do que estas verás. E disse-lhe, agora sim o 51, na verdade vos digo. Agora Jesus não está falando mais com Natanael. Jesus está falando com todos os discípulos. Na verdade vos digo, que daqui em diante, olha isso, olha o que Jesus está formando. O que Jesus está formando? Uma atmosfera de expectativa, porque ele abre a boca e diz, daqui em diante, vereis o céu aberto, os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Aí nós olhamos para o capítulo 2, verso 1, e João escreve, e ao terceiro dia, fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia. Eu quero que você compreenda que a entrada de Jesus naquele casamento, ela acontece já após uma coisa ter ocorrido, que gerou um impacto gigantesco, um impacto de expectativa, um ambiente de expectativa. Compreenda isso. Jesus simplesmente diz assim, isso não é pouca coisa. Ele diz, na verdade vos digo que daqui em diante, olha para alguém do teu lado e diga para ele, daqui em diante. Quando Jesus diz daqui em diante, ele está dizendo, comecem a ficar atentos a tudo que vai acontecer a partir de agora. Quando ele diz daqui em diante, ele está dizendo, eliminem as distrações, estejam atentos ao que vai acontecer a partir de agora. Quando ele diz daqui em diante, ele diz, chegou a hora de pararem de se distrair com as bobagens e observarem tudo que vai acontecer daqui em diante, porque o que foi normal não será mais normal, o que foi comum não será mais comum, o que foi trivial não será mais trivial, o que foi corriqueiro não será mais corriqueiro. Vocês a partir de hoje param de viver uma vida de eventos normais, coisas normais, circunstâncias normais, e vocês verão os anjos voando sobre a cabeça do Filho do Homem e os céus abertos. Você precisa entender que Deus os reúne aqui esta noite para dizer, daqui em diante. Ele me trouxe essa noite para dizer, daqui em diante. Eu não sei que tipo de vida linear você teve, eu não sei que tipo de vida monótona você levou até o dia de hoje, mas ele me trouxe aqui para dizer, daqui em diante, melhore suas expectativas, aumente a sua fé, comece a sentir uns arrepios gostosos, porque ele me trouxe para dizer, daqui em diante eu vou começar a revolucionar tudo que está ao seu redor, daqui em diante. Daqui em diante. Então, meu irmão, tudo que Jesus fez daquele momento em diante tinha uma conotação de grande expectativa, porque ele tinha dito, daqui em diante vocês vão ver o céu aberto. Então os discípulos andavam o tempo inteiro pensando, será que agora? Será que agora? O que você quer dizer, pregador? Eu quero dizer que você precisa começar. Você precisa começar a olhar ao seu redor esperando que a qualquer momento. Preciso que você comece a entrar no carro esperando que a qualquer momento
Preciso que você comece a visitar, comece a conversar com pessoas imaginando que a qualquer momento uma coisa que não tem nada a ver com o comum nem com o natural vai acontecer. Nós não vamos sair daqui para a mesma vida que vivíamos antes de entrar por aquela porta. Nós vamos sair daqui debaixo de uma atmosfera, e a atmosfera é: daqui em diante vereis o céu aberto. Daqui, levante a mão sobre alguém do seu lado e diga: daqui em diante você vai ver o céu aberto. Então amanhã de manhã não é uma pessoa comum que vai acordar para um dia comum, é alguém que está esperando que a qualquer momento o céu se abra, o extraordinário. Oh meu Deus, quem está sentindo a presença dele aqui, diga glória a Deus. Deixa as outras pessoas viverem a normalidade da vida delas. Deixa as outras pessoas viverem a ausência de esperança, de expectativa normais da vida delas. Deixe elas emburradas, deixe elas entristecidas. Deixe-as, só não deixe-as contagiarem você. Se você não contagiar elas, no mínimo não deixe que elas te contagiem. Existe uma dinâmica muito interessante. Às vezes a gente não consegue persuadir uma pessoa. E se você não consegue persuadi-la, pelo menos não deixe que ela te dissuada. Se você não consegue persuadir alguém, então não deixe que ele venha dissuadir você. Se você não melhora ele, que ele não te piore. É mais ou menos isso. Então as pessoas vão continuar vivendo amanhã uma vida normal, porque elas não ouviram o que você ouviu. Eu quero que você se lembre de um texto lindo da Bíblia. A Bíblia fala que Elias subiu ao monte e ele tinha ouvido um ruído. Ele tinha ouvido. Aí ele ouve esse ruído, sobe o monte, fala para o moço dele assim, ó: vai lá, na banda do mar, dá uma olhada, vê se tem alguma coisa e me fala. O moço foi lá e voltou e disse: não vejo nada. Não vejo nada, não vejo nada, não vejo nada, não vejo nada. 7 vezes. Na 7ª o moço voltou e disse assim: eu vi. Elias falou: o quê? Ele disse: eu vi uma nuvem, mas não anima não porque é pequena. E ele disse: do tamanho mais ou menos de quê? Aí ele deve ter dito: do tamanho da mão de um homem. Elias se levantou, falou assim: desce, correndo, manda Acabe aparelhar o carro dele e ir embora logo, senão a chuva vai pegar ele no caminho. Eu penso, o menino olhando e falou: será que ele entendeu o que eu falei? Eu falei que era uma nuvem pequena. Você percebe que aquilo que apareceu diante dos olhos do moço de Elias não impressionou ele em nada, mas impressionou Elias completamente. Por que uma mesma visão impressiona uns e não diz nada para outros? Porque Elias tinha ouvido quem ainda está aí? Elias tinha ouvido um ruído, e o moço não tinha ouvido. Então, dependendo daquilo que você ouviu, a visão fará sentido. Seu problema é que você está esperando que quem não ouviu o que você ouviu se manifeste do mesmo jeito que você. Não vai se manifestar. Para ele não significa nada, porque ele não ouviu o que você ouviu. Para ele é só uma nuvem pequena, porque ele não estava aqui nessa noite. Para ele é só um sinal qualquer, porque ele ficou em casa vendo o Luciano Huck. Mas você veio para cá ouvir Deus. Então o que você vai ver fará sentido para você. Oh, glória! Ai, chomanai elevácia. Daqui por diante vocês vão ver o céu aberto e os anjos de Deus voando sobre a cabeça do Filho do Homem. Capítulo 2. A história do dia em que aconteceu as bodas e o milagre da água em vinho vai começar. E ela começa descrita por João, narrada por João, desse jeito aqui. Repete após mim. E ao terceiro dia. Alguém deu glória a Deus. Alguém que não está de bobeira nesse mundo deu aleluia. Alguém que não está com a mente voando deu um glória a Deus, um graças a Deus. Porque eu estou aqui pregando para você, estou dizendo para você que as primícias do ministério de Jesus, o primeiro milagre, o que está na ponta de cá da vida de Jesus, aconteceu no terceiro dia,
contado a partir de algo que não está claro. O que está claro é que foi num terceiro dia. Vamos para a ponta de lá. Porque na ponta de cá, o desfecho do ministério terreno de Jesus acontece. Pastor, assim, filosoficamente está muito legal. É até emocionante. Terceiro lá, terceiro cá. Mas na prática, o que é que isso significa? Na prática, o que significa é que Jesus usa este terceiro dia para estar numa casa, não foi a minha. Para estar numa família, não foi a minha. Para entrar num casamento, não foi o meu. Para transformar uma água em vinho e suprir uma falta, não foi a minha. Esse terceiro dia é específico, ele é pontual. Eu posso me inspirar, eu posso crer, eu posso atrair a bênção, mas isso não muda o fato de que não foi comigo. Eu estou lendo um relato acontecido na vida de outro, na casa de outro, na circunstância de outro. Esse terceiro dia é um dia vivido para eles, para aquela família, para aquela casa. Mas aquele terceiro dia de lá, ele, ai, Jomanasseia, ele não. Eu vim aqui dizer para você que você não precisa ficar com inveja do terceiro dia da família de Caná, porque teve um terceiro dia feito só para você também, o dia que ele ressuscitou dentre os mortos. Quem pode levantar a mão, abrir a boca para glorificar, porque a ressurreição foi para você. Pastor, a boda de Caná não foi para mim, mas a ressurreição foi para você. Eu tive o privilégio de há uns 10 dias atrás estar em Caná da Galileia. 10 dias atrás, aproximadamente. Eu tive o privilégio de estar num lugar. É muito difícil fazer esses apontamentos, naturalmente, mas acredita-se que se não foi ali, foi naquelas proximidades onde Jesus esteve no casamento que transformou água em vinho. E aí, tem uma igreja protestante, uma igreja de crentes, ali em Caná. E aí nós aproveitamos, e o pastor Silas, que liderava a caravana, chamou os casais, foi muito bonito. E ele fez ali um ato. Nós renovamos os votos, né? Foi uma coisa linda, maravilhoso. Mas sabe por que é maravilhoso? É maravilhoso porque eu não coloco o meu pé para relembrar um fato histórico que encerrou-se. Eu não coloco o pé num lugar apenas para relembrar um fato histórico que não tem poder de se replicar. O que mais me alegra não é o terceiro dia de Caná. É o terceiro dia do Jardim do Sepulcro. Porque o terceiro dia de Caná foi para eles, mas o terceiro dia do Jardim do Sepulcro foi para mim. Eu queria que você acordasse alguém que está do teu lado e dissesse: você consegue entender que foi por você e foi para você, para que não te falte vinho, não te falte pão, não te falte água, não te falte graça, não te falte alegria. Ele ressuscitou para que não te falte vida, não te falte glória, não te falte sustento. É na ressurreição do Filho de Deus que todas as nossas vitórias foram decretadas. Não é só sobre vinho, é sobre água, sobre paz, sobre renovo, sobre unção, é sobre provisão, sobre alegria, é sobre dinheiro, é sobre casamento, é sobre tudo. Pastor, a história é linda, é linda. Mas o casamento não era meu, é verdade. Mas quem fez o milagre foi seu noivo. Esse texto tem mais a ver com você do que você pensa. Escute, quem ainda está por aí, diga amém. Fizeram-se umas bodas. Diga comigo, fizeram. Quem fez alguma coisa hoje? Eita, vocês não fizeram nada hoje não? Dormiram o dia inteiro? Quem fez alguma coisa hoje?
Quem esse ano já fez alguma coisa da qual você se orgulhou? Disse, rapaz, fiz. Eita, que fiz. Ficou bom esse negócio. Porque a capacidade de fazer, ela é uma dádiva de Deus. A capacidade criativa, inventiva, é um presente de Deus para o homem. Recentemente estive dentro dessa viagem que eu acabei de mencionar, numa cidade que é de deixar qualquer pessoa de boca aberta e de queixo caído. Uma cidade que enaltece a capacidade do homem de fazer, de realizar. Onde você vê os arranha-céus, as construções, você diz, meu Deus do céu, como é que esses caras conseguem fazer isso? A gente lida com coisas há tanto tempo, que a gente às vezes até se esquece o quanto elas são extraordinárias. Eu tenho 37 anos de idade, acho que a primeira viagem que eu fiz de avião, eu tinha 17 anos. Então, há 20 anos eu voo. Tem gente que voa há 30, 40 anos. Há 20 anos eu voo. Mas ainda até hoje eu olho e digo, como é que esse troço fica no ar? Como é que esse treco não despenca? Como é que voa um negócio desse tamanho? Porque a capacidade de realização do ser humano é incrível. E eu olho para cá e eu vejo um pouco desta capacidade de realização expressada singelamente no verbo que João emprega. Fizeram umas bodas, coisa que eles puderam, coisas que eles compraram, cartões que eles escreveram, pessoas que eles convidaram, adornos que alguém que sabia mexer, flores que alguém que sabia ornar colocou, fizeram. Eles fizeram muito a respeito daquele casamento, sim ou não? Sim ou não? Fizeram convite, fizeram comida, fizeram adorno, fizeram arranjo de flor. Alguém fez aliança. Fizeram muito. Mas chegou um momento que não podiam fazer nada, porque o vinho acabou. Eu quero que você compreenda que o que está mais duramente aqui exposto é isso. A hora que a gente que tanto pode fazer, se vê sem poder fazer. Por que essa hora é importante? Porque quando a gente começa a fazer muito, a gente começa a pensar que pode fazer tudo e que não precisa de nada. Eu quero que você compreenda que o verbo que João emprega grita no meu ouvido, fizeram. E o Espírito me diz, eles souberam fazer. O Espírito me diz, eles estavam felizes com o que fizeram. O Espírito me diz, eles estavam alegres com o que construíram. O Espírito me diz, eles estavam orgulhosos de si mesmos. Não há problema em que você observe o que você fez e se alegre no que você fez. Não há problemas que você crie uma coisa e perceba o quão boa ela é. Você tenha uma ideia e perceba o quão útil ela é para a sociedade, para a família, para a igreja. A nossa capacidade criativa e inventiva é um presente de Deus, precisa ser celebrado, precisa ser lidado com responsabilidade, com alegria. Só que cada um de nós um dia na vida vamos nos deparar com isso aqui. A hora que tudo aquilo que você faz já não basta, o que você cria já não resolve, a sua capacidade de se articular não dá jeito, sua capacidade de telefonar e reunir 10, 20, 40 pessoas, mas não resolve. É hora que falta, é hora que você fez, mas o que você fez acaba. É hora que você articulou, mas o que você articulou desmancha. É hora que o que você construiu, mas vem a onda e joga tudo no chão. E Deus me trouxe para dizer, o que você faz enaltece a sua capacidade, mas quando acaba, é hora de eu entrar. O que você faz enaltece a sua inteligência, mas é quando você não pode fazer nada que eu me revelo Deus na sua vida. Chacoalha quem está do teu lado, diga, se você entrou hoje aqui, horrível, vai de novo, se você entrou hoje aqui, numa situação em que você não pode fazer nada,
A boa notícia essa é a oportunidade que Deus estava esperando de se revelar para você, porque enquanto você está fazendo, você não enxerga Deus. Enquanto você está produzindo, você não quer saber de Deus. Enquanto você está botando arranjo, você é o cara. Enquanto você está escrevendo convite, você é o cara. Enquanto você está cozinhando, você faz bem. Mas é quando acaba que Deus te diz: tu não é nada sem mim, tu não pode nada sem mim. Deus me trouxe hoje aqui para dizer, foi exatamente no ponto em que você não podia fazer nada depois de ter feito tanto, que eu chego para dizer: você faz muito, mas não faz tudo. E quando você não pode mais fazer nada, eu entro. Ele está entrando hoje na tua falta. Ele vai se revelar no terreno da tua escassez. Ele te diz: você não pode, mas eu posso. Ele te diz: a tua moral estava muito elevada. Ele te diz: você já estava quase se achando demais. Mas uma coisa acabou e você se viu impotente. E você olhou para um lado e para o outro e percebeu que você precisava de mim. E essa é a hora que eu estou entrando na tua vida para não sair mais. Pastor, o senhor está dizendo que Deus se revela na vida de algumas pessoas por causa de algumas faltas? Sim. Repita comigo: Deus se revela na vida das pessoas, muitas vezes, por causa de uma falta. A falta muitas vezes é a porta através da qual Deus entra. A falta muitas vezes é a área sensível que permite que alguém até então insensível se volte para Deus. Mas o que é mais lindo é que as coisas não ficam assim. Jesus não é como um encanador que você chama para resolver um problema eventual. Ele não entra para ficar. Ele entra para resolver o problema e sair. Jesus não é como o eletricista que você chamou porque algumas tomadas pararam de funcionar. Ele não entrou na sua casa para consertar um problema na rede elétrica e passou a morar na sua casa. Ele entrou para resolver um problema e foi embora. Porque ele só entrou para resolver o que fazia falta, mas ele não faz mais falta. Jesus entra e fica, porque ele entra para resolver a falta que você tinha. E logo você percebe que sem ele... Sabe por que o eletricista vai embora depois de consertar? Porque ele não é mais útil. Sabe por que o encanador vai embora depois de consertar o vazamento? Porque você não precisa que ele fique. Você só precisava que ele fizesse o que ele sabia fazer. Por que Jesus entra e fica? Porque ele não entra apenas para emprestar um conhecimento, uma expertise, uma habilidade de consertar coisas. Ele entrou porque uma coisa te fazia falta. Mas quando ele entrou, você vai perceber que o que mais te faz falta é Ele. Quantos podem levantar a mão? Na vida de quem Ele entrou para ficar, diga glória a Deus. Na vida de quem Ele foi para apagar um incêndio, mas nunca mais saiu, diga aleluia. Na vida de quem Ele entrou para transformar uma água em vinho, mas nunca mais saiu do teu casamento, diga glória a Deus. Ele se revela na falta, mas logo eu descubro que o que mais eu tenho falta é dele. Ele se revela na falta do vinho, mas logo eu descubro que o que mais eu tenho falta é dele. Ele se revela na falta do pão, mas logo eu descubro que o que mais eu tenho falta é dele. Ele se revela na falta da saúde, mas logo que ele resolve a saúde, eu descubro que o que mais eu tenho falta é dele, dele. Glória a Deus. Ouça isso aqui. Está escrito algo interessante. Está escrito: e ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galiléia. Estava ali a mãe de Jesus.
Oh, que bom, ok. E foi também convidado Jesus. Que bom. E os seus discípulos para as bodas. Foi também. Por que João usa a palavra também? Porque a primeira pessoa da lista de convidados, quem está no protagonismo da lista de convidados dessa festa não é Jesus. E aí, pastor? Não? Não. Porque Jesus não era o chefe do seu núcleo familiar. Ele era um homem de 30 anos que não era casado. A convidada principal daquela família de Nazaré foi Maria. E pastor, eu entrei na igreja dos crentes mesmo? Entrou, fica tranquilo. Você não errou de endereço, não. Pastor, você não tem medo de dar enaltecimento a Maria? Claro que não, irmão. Bobagem dessa? Você besta, hein? Olha o que está escrito. O protagonismo social é de Maria. É por isso que João começa falando de Maria. Você percebeu que ele começa falando de Maria antes de falar de Jesus? Você percebeu que no texto, a primeira pessoa, a primeira presença ressaltada, não é de Jesus, é de Maria. Porque João está falando de um aspecto de um casamento, um aspecto social, e no aspecto social de um casamento, o protagonismo do convite foi de Maria. Maria recebeu o convite. Pastor, aonde isso vai dar? Vamos continuar andando. Maria recebeu o convite. Ela recebe a primeira menção de presença. Ela estava lá. Os demais foram convidados por causa dela. Você não reparou? O João usa, Jesus e os discípulos também foram convidados. Eles foram convidados por causa dela. Por que Jesus entrou naquele casamento? Por causa de Maria. Pastor, aonde o senhor quer chegar? Quero chegar num primeiro detalhe importante. Muitas pessoas ainda não têm maturidade. Elas ainda não têm visão e nem esclarecimento suficiente sobre o Evangelho para convidar Jesus. Mas por que Jesus acaba indo? Porque elas tiveram a ideia inteligente de convidar alguém que andava com ele. Muitas pessoas aqui conheceram Jesus através de alguém que convidaram, porque alguém que convidaram conhecia Jesus. Você não convidou Jesus porque você nem sabia quem era ele, mas você convidou a Maria levou ele. É por isso que você precisa andar sempre com Jesus. É por isso que você tem que ser exatamente quem você está sendo, um homem e uma mulher de Deus, porque tem muita gente na qual Jesus vai entrar na vida deles, não porque eles convidaram Jesus, que eles nem sabem quem Jesus é, mas como eles convidaram você, e você anda com eles, você leva Jesus para lá. Quantos podem dizer glória a Deus essa noite? Agora, veja esse aspecto interessante, porque há um protagonismo social aqui, que não tem como fugir. Esse protagonismo social é de Maria, ela é a primeira a ser mencionada. Repare, o protagonismo dela, pastor Ney, continua, porque diz a Bíblia que é ela quem percebe que o vinho acabou. Irmão, a Maria está exercendo um protagonismo importante, interessante de ser observado. Porque ela é a líder social, ela está à frente do núcleo familiar, ela é a convidada, ela entra no casamento, o protagonismo dela continua. Quando, pastor? Quando ela percebe que o vinho acabou. E acabou agora o protagonismo dela? Não, é ela quem vai lá avisar Jesus. E acabou? Não, ela chama os servos do buffet e diz assim, façam tudo o que ele mandar. Aí Jesus olha para os servos e diz, peguem as talhas da purificação. Quando eles pegam, a água tinha se transformado em vinho. Pastor, aonde o senhor quer chegar? Já cheguei. Terminou aí o protagonismo da irmã Maria. É nesse exato ponto que o protagonismo de Maria termina. É nesse exato ponto que o protagonismo de qualquer servo termina. É nesse exato ponto que o protagonismo de qualquer um termina para tornar-se coadjuvante. Quando Jesus entra em cena. Por mais que seja bom, que seja crente, quem te apresentou Jesus, ele não é o protagonista. Protagonista é Jesus. Quem está com o microfone aqui sou eu. E todos me ouvem, isso é maravilhoso, mas o protagonista é
Jesus. Eu sou só um servo dele, eu sou só alguém que está servindo a comida que ele me mandou servir. Eu queria que alguém pudesse levantar as mãos. Por quê, pastor? Porque está chegando um momento onde alguém que parecia ter um protagonismo na sua vida, vai começar a dar lugar àquele que é o verdadeiro protagonista. Algumas coisas aconteceram na sua vida até hoje através de alguém, mas antes que você dê glória para quem não deve, esse alguém vai dizer: faça tudo o que ele te mandar fazer. E quem dá ordem é quem executa o milagre. Quem executa o milagre é quem é digno de glória. Digno de glória na boda de Caná não é Maria. Digno de glória na boda de Caná não são os discípulos. Digno de glória essa noite não é Maria, não é Eduardo, não é o pregador e nem a banda. Quem é digno de glória é aquele que pode transformar a água em vinho. Aleluia! Jesus disse: enchei de água. Eu já começo a encerrar. Não, peraí. Ela olhou para Jesus e disse: acabou o vinho. Ou não tem vinho, em outras versões. Ele diz: mulher, ainda não chegou a minha hora. Diga comigo: ainda não chegou a minha hora. Eu não posso estabelecer tempo de um versículo para o outro, seria uma irresponsabilidade. Só que nós estamos num evento que vai transcorrendo assim, de forma linear. E num instante, num versículo, Jesus está dizendo: não chegou a minha hora. No seguinte, a mãe diz: façam tudo o que ele disser. No verso de número 7, disse-lhe Jesus: enchei de água as talhas. No 5, não era chegada a hora. No 7, a hora chegou. Pastor, aonde você quer chegar? Você tem que entender que o tempo de Deus é perfeito. E que quando Deus diz não chegou a hora, não significa que demora muito. Só significa que não chegou a hora. Ele pode dizer que não chegou a hora hoje. E amanhã ele pode dizer: encham as talhas de água. Antes de você sair de casa, ele pode ter dito: não chegou a hora. Mas antes do culto acabar, pastor Ney, ele pode dizer: encha a talha de água. Porque o tempo de Deus é perfeito. Eu disse que o tempo de Deus é... O tempo de Deus é perfeito, é preciso e é exato. No verso 5 ele diz: não chegou a hora. 2 versos depois ele diz: encham as talhas de água. Alguém vai olhar e vai dizer: uai, então para que ele disse que não era a hora? Bom, não era a hora naquela hora, mas agora chegou a hora. Levanta a mão mais alto que você puder. Essa espera não pode te matar e nem te desanimar. Pode ser que não era a hora ontem, mas pode ser que seja a hora hoje. Levante a mão mais alto que você puder, porque eu vim profetizar que o tempo perfeito de Deus chegou para a sua vida e para a sua casa. Pastor Eduardo, eu não entendo esse texto. Para que dizer para Maria que não chegou a hora, para 2 versículos depois começar a agir? Para que dizer para Maria que não chegou a hora, para minutos depois começar a agir? Pergunte por quê. Para você saber que não é na hora que você quer. Pastor, Jesus foi preciosista, só para poder dizer para Maria que não era a hora. Não, foi só para dizer para você que não é na hora que você quiser. E que de um minuto para o outro faz muita diferença. De uma hora para outra faz muita diferença. De um dia para o outro faz muita diferença. Porque você só enxerga que acabou, mas ele enxerga toda a circunstância ao redor.
Você só enxerga a falta, ele enxerga toda a circunstância ao redor. Você está apressado pela urgência da falta, mas ele observa os convidados, os garçons, a água, os vasos. Ele tem a visão panorâmica da celebração. E aquilo que para você é uma falta, que poderia ser resolvida agora, ele sabe que se for resolvida agora, pode gerar um problema, uma desinteligência, pode gerar algum tipo de questão. Então um minuto de Deus é perfeito. Talvez se fosse na hora exata que Maria falou, alguma coisa poderia ter sido gerado, um problema, um descontentamento, mas a Bíblia diz que a bênção de Deus enriquece e não acrescenta dores. Então vai ser na hora exata, no tempo perfeito que ele disser, porque ele está vendo movimentos na sala que eu não estou vendo, ele sabe o que está acontecendo na cozinha, ele sabe onde o mestre sala está, ele sabe se os garçons estão prontos ou não. Eu queria que fosse agora, porque a falta grita, mas ele tem o tempo perfeito, e ele diz, vai ser na minha hora e vai dar tudo certo. Recalama cheio. Estou ligando aqui porque a minha anotação está aqui. Eu preciso terminar. João escreve que Jesus deu uma ordem. Peguem as talhas de pedra. E João disse que eram 6. Quantas? Muito fraco. Quantas? 6 talhas de pedra que estavam ali para uma finalidade. Pergunte qual? Purificação. As 6 talhas de pedra estavam ali para um rito judaico, um rito da lei, para que as pessoas lavassem as mãos, se purificassem para poder comer. Quantas talhas? João está escrevendo aos judeus, sim, porque judeu é, mas está escrevendo aos gregos também. E essa mensagem tem um duplo sentido, e vai encaminhar-se para 2 endereços, judeus e gregos. Aos judeus, João está dizendo, eram 6 as talhas, porque os judeus sabem que 7 é o número da perfeição, e 6 o da incompletude. O que Jesus está anunciando, e o que João está anunciando num código que eles vão entender, é que a lei era imperfeita. As 6 talhas da purificação representam a imperfeição da lei. As 6 talhas da purificação representam a impossibilidade da lei de fazer tudo o que deveria por um casamento, por uma família. Quando Jesus transforma a água em vinho, ele está dizendo, um vinho novo chegou, um remédio novo chegou, uma forma nova de impactar a família chegou, e não é mais na incompletude nem na incapacidade da lei, mas na abrangência e na completude da graça. Se as 6 talhas de pedra são a incompletude da lei, o vinho novo é a completude da graça. Se as 6 talhas de pedra são o ritual que não aperfeiçoa, o vinho novo é a alegria que chega para nunca mais sair. Se as 6 talhas de pedra são a dogmática da religião, o vinho novo é a alegria do Espírito. Se as 6 talhas de pedra são a liturgia fria, o vinho novo é a alegria distribuída, a graça efusiva, o poder que não se controla. As 6 talhas são liturgia, mas o vinho novo é festa solta. As 6 talhas são liturgia, mas o vinho novo é celebração para quem quer fazer festa. Mas a mensagem não era só para os judeus, a mensagem também era para os gregos, porque havia diversas histórias da mitologia grega, da cultura, do folclore grego, que davam conta de falar sobre vasos deixados em portais de cidades com água, e que no outro dia de manhã transformavam-se em vinho. Pastor, aonde o senhor quer chegar? Já cheguei.
João está dizendo aos gregos: o que para vocês é uma mitologia, para eu e mais 11 e alguns convidados da festa, foi verdade. O que para vocês é só um folclore, para nós aconteceu debaixo dos nossos olhos. O que para vocês é uma história que vocês ouviram dos seus pais e dos seus avós, mas que nunca se comprovou e nem aconteceu com ninguém, eu e mais um bando de gente dentro de um casamento, a gente viu, a gente provou, a gente estava lá. O que vocês sonhavam que seus deuses fizessem, o nosso Jesus fez. O que os deuses do panteão da Grécia não fazem, o carpinteiro de Nazaré fez. O que para vocês era sonho, para nós é realidade. Segura na mão de alguém que está do teu lado, dá uma acordada nele. Eu vou encerrar agora, dá uma acordada nele. Diga para ele: sabe aquelas histórias, aquelas que você ouviu? Rapaz, está muito alto, querido. Diga: sabe aquelas histórias, aquelas que você ouviu, aquelas fantasiosas, aquelas mirabolantes. Fala: então, no Evangelho é verdade. O que para alguns é só folclore, no Evangelho é verdade. O que para uns é só crendice, no Evangelho é verdade. O que eles contavam como mitologia, no Evangelho é verdade. Você não é mais uma pessoa que se alimenta de mitos e mitologias. Você não é mais uma pessoa que se alimenta de histórias fantasiosas para ter razões, para ter mais esperança. O Evangelho é a mais pura verdade. Quem tem Bíblia, levante a Bíblia agora. Eu vi uma irmã fazendo isso ali, ó, me inspirou. Quem tem Bíblia, o Ramachou Manai. Entra, canta na macheia, o rebaprocotochona canta na maia. É verdade, é verdade. O que está nos livros dos outros é mitologia e folclore, mas o Evangelho é verdade. Acene a tua Bíblia, porque o que está escrito aí não é mito. O que está escrito aí é verdade. A boda de Canaã da Galileia é verdade. A história do cego de nascença é verdade. A história do cego de Jericó é verdade. A da mulher que tocou na orla do vestido de... Acena essa Bíblia, meu filho. A da mulher que tocou com a orla do vestido de Jesus é verdade. O ministério de Jesus é verdade. O dos profetas é verdade. É verdade que o mar abriu e o povo atravessou em seco. É verdade que o Jordão abriu. É verdade, é verdade, é verdade, é verdade, é verdade, é verdade, é verdade que cordonizes desceram na arraial. É verdade que um pão fabricado no céu desceu chamado maná. É verdade, é verdade, é verdade. Abra a boca para glorificar o nome do Senhor. Abra a boca para glorificar o nome do Senhor. Quem anda na verdade devia estar com uma cara melhor. Quem anda na verdade anda melhor. Quem anda na verdade anda feliz. É verdade. Melhora essa cara quando você chegar no trabalho amanhã de manhã. Porque você não é um contador de mitos, você é um portador da verdade. Melhora o seu jeito de dar bom dia e boa tarde para os seus colegas de trabalho amanhã. Porque você não é um carregador de folclores, você é um portador da verdade. Entusiasme as pessoas com a verdade. Comunique verdade, transmita verdade, passe verdade. Verdade nos olhos, verdade no andar, verdade no falar, verdade no pensar. Verdade, 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 verdade. A igreja carrega a mensagem da verdade, o evangelho da verdade, a palavra da verdade. Diga bem forte após mim. A água, muito ruim, a água foi transformada em vinho. Pergunte para mim: quanto de água? A água que estava nas 6 talhas nunca
Foi você que nunca seria possível, meu irmão, nem que os caras que estivessem lá fossem animados para beber. Nunca, numa festa de uma cidade pobre, que não devia ter mais do que 50 convidados, nunca a quantidade presente nas 6 talhas que virou vinho, seria possível que aquele pessoal bebesse. Nunca. Pastor, mas se o pessoal tivesse animado, não dava. E se chamasse mais uns 10, não dava. Aquela quantidade de litros de vinho era impossível de ser consumido naquela festa. Aí eu fico me perguntando, para quê? Para que Jesus vai produzir uma quantidade tão grande de vinho assim? Por algumas razões. Pergunte quais. Porque a festa acaba, mas a vida continua. E o que Deus está fazendo não é só para impressionar convidado, é para abastecer tua casa. Segundo, porque Deus nunca compensa menos 5 com 5. Ele nunca compensa menos 10 com 10. Ele nunca traz uma compensação que deixa a conta zerada. Deus só sabe trabalhar com sobra. O que Ele está fazendo não vai ser na conta. O que Ele está fazendo vai ser no sobejo. Veja a multiplicação de pães e peixes. Nas 2 sobraram, na primeira 7, na segunda 12 cestos cheios de pães. Ele nunca vai fazer na conta. Ele é Deus de coisas exageradamente grandes. Tem alguém para crer comigo nessa palavra? Então diga para alguém: vai dar e vai sobrar. Pergunta de novo para mim: quanto de água foi transformada em vinho? 6 talhas de pedra. Não foi transformada em vinho toda a água da festa. Olha para mim. Não foi transformada em vinho toda a água da festa. Foi transformada em vinho a água que estava em 6 talhas. Eu vou repetir. Não foi transformada em vinho toda a água da festa. Pergunta por quê? Porque não dá para fazer uma festa só com vinho e sem água. Você precisa entender que tudo que Deus faz é muito inteligente. Tudo que Deus faz é muito coordenado. Não adianta ter abundância de uma coisa e escassez de outra. Para que transformar toda a água em vinho? Para ter muito vinho e não ter água. O que Jesus está dizendo aqui é o seguinte: eu estou trabalhando numa medida muito inteligente. Eu não vou fazer muito de uma coisa para você ter pouco de outra. Não é muito vinho e nenhuma água, porque nenhuma festa, nenhum casamento e nenhuma vida sobrevive só de vinho. Jesus transformou a água em vinho, sim ou não? Mas também podia ter transformado o vinho em água. Que isso, pastor? Claro, dependia apenas do que tivesse faltando. Jesus transformou a água em vinho porque a água era o que tinha, vinho era o que faltava. Se tivesse muito vinho e a água tivesse acabado, Jesus ia dizer: me dá os cântaros de vinho aqui. Ia transformar o vinho em água, porque você tem que entender que o que Ele vai prover é o que falta. Remachou, Narábia, canto. Levanta a mão mais alto que você puder. Pastor, meu problema não é vinho, meu problema é água. Então o vinho vai virar água. Pastor, meu problema não é vinho, meu problema é óleo. Então o vinho vai virar óleo. Pastor, meu problema não é vinho, meu problema é água. Então o vinho vai virar água. O que Ele me trouxe para dizer é: eu já vi o que falta e não vai faltar mais. Não vai faltar mais. Maracarachou, remanarachou. Na minha família, pastor, na minha casa, está
está faltando uma coisa, e eu preciso que Deus supra a minha falta hoje. Não é que está quase, não, acabou. Não é que, não tem mais. Já procurei, pastor, e não acho. Ficou só o cheiro, só a lembrança. Acabou. O que? Você sabe, e Ele sabe também. Você precisa que Deus supra alguma coisa que acabou na sua família? Sai do teu lugar correndo, vem aqui no altar agora. Pastor, tem um pouquinho ainda, pode ficar aí. Eu só quero no altar agora quem alguma coisa já acabou. Sai do teu lugar correndo, vem no altar aqui agora. Vem no altar. Essa noite é noite de suprimento. Essa noite é noite de Deus suprir o que está faltando. Acabou? Vem aqui agora. Acabou? Vem aqui agora. Acabou? Corre do teu lugar e vem aqui agora. Acabou? É no altar de Deus que tem a resposta. Acabou? É no altar de Deus que tem a provisão. Acabou? O Jeová Jireh está aqui. O Ramakala Machou Manacando Comanassi Releprovasai. O Remakala Manche Relepromanasso Tiorecandala Macheia. Eu estou vendo algumas malas arrumadinhas no canto de um armário. Mas assim diz o Senhor: você fez a mala, mas vai ter o prazer de desfazer a mala. Vai botar a roupa toda no guarda-roupa de novo, porque assim diz o Senhor: não vai ter divórcio, não vai ter separação, não vai ter divisão. O que Deus uniu, o homem não vai separar. Eu estou entrando com paz, com prosperidade, com felicidade. O tempo e a hora perfeita de Deus chegaram. Pode entoar a Deus uma canção. Já entra no refrão de alguma canção direto. Pá, na cadência, direto. Só para esse pessoal terminar de chegar. Termina de chegar, vamos lá, termina de chegar. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Que coisas maiores virão, milagres acontecerão. Você não imagina o que Deus irá fazer. Coisas maiores virão, milagres acontecerão. Você não imagina o que Deus irá fazer. Que coisas maiores virão, milagres acontecerão. Você não imagina o que Deus irá fazer. Coisas maiores virão, milagres acontecerão. Você não imagina o que Deus irá fazer. Minha vida, meu lar, da água para o vinho. O que te falta, Ele proveu hoje. Aquele que ressuscitou dentre os mortos ao terceiro dia me trouxe para dizer: eu posso restaurar tudo, eu posso fazer uma coisa nova, eu posso trazer de volta tudo que se perdeu, eu posso restaurar a alegria e a paz. Receba a vida do Espírito agora, receba a alegria do Espírito agora. Aonde há separação,